bom dia, bom dia, pessoal. Vamos ver quem está aqui. Bom dia, Vaniano. Bom dia, Marcilene. Bom dia, Paloma. Tudo bem, gente? Quem não me conhece, meu nome é Viviane e a gente vai trabalhar hoje Lei de Acesso à Informação. Serão 3 aulas, tá? É aula hoje, dia 9. Aí a gente vai ter dia 11 e a última aula dia 16, para a gente falar desse conteúdo que faz parte do conteúdo da Polícia Civil, tá ok? Então, além da Lei de Acesso, que é a Lei Federal 12.527, a gente vai tratar também do Decreto Estadual 58052, de 2012, tá ok? Então, vamos lá iniciar a nossa super aula. Peguem caneta, peguem papel. Eu pedi para disponibilizar esse PowerPoint que eu vou utilizar hoje aí na área do aluno de vocês. Quem quiser pegar para acompanhar, tá ok? Mas eu sempre digo, você tem que escrever com as suas palavras, né, o entendimento que você vai fixar muito melhor, tá ok? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira. Eu vou projetar aqui. Bom, então, como eu falei, é a Lei de Acesso à Informação. E o que eu vou fazer? Como tem a maioria dos artigos lá na 58052, que é o decreto estadual, é uma repetição, tá, desses artigos da lei federal, então o que eu vou fazer? Vou tratar no âmbito comum, né, os pontos principais e os pontos que são comuns entre as duas aqui na Lei de Acesso, na federal, que a gente chama de LAI, tá? 58052, depois eu trato os detalhes, tá? O que é específico do decreto, que aí é em relação ao Estado de São Paulo, tá? Bom, antes da Lei de Acesso à Informação, nós tínhamos essa lei aqui, ó, a 11.111 de 2005, onde o sigilo das informações era a regra. Nós, cidadãos, não podíamos saber diversos assuntos, diversas negociações, não podia saber salário, a gente não tinha acesso, né, a salário, a gente não tinha acesso a processo licitatório, né? Por quê? Porque a lei garantia que os órgãos públicos da administração direta e indireta podiam decretar sigilo dessas informações que são de interesse público, que nós, cidadãos, temos direito de saber. E aí, em 2011, a Dilma Rousseff, né, ela promulgou a Lei Federal 12.527, mudando isso, né, dando aí ao cidadão a capacidade de acessar as informações que são de interesse público, que a administração tenha um procedimento regulamentado para decretar sigilo das coisas, né? E que o cidadão, com as suas informações pessoais, né, ele tenha o direito da segurança dessas informações, que isso não vaze. Inclusive, nas últimas semanas, aí a gente está vendo vários dados sendo divulgados, aí, inclusive telefone do presidente, uma bagunça, né? Mas é isso. Então, a lei federal, quando ela foi promulgada, 12.527 de 2011, ela revogou a lei 11.111 de 2005 inteira e alguns dispositivos da 8159, tá? Ela altera também a lei 8.112, né? Depois eu falo por quê. E regula o acesso às informações que já estava previsto no inciso 33, artigo 5º da Constituição e parágrafo 3º do 37 da Constituição e parágrafo 2º do 216 da Constituição. Então, vamos lá? Vamos lembrar o que tem dentro de cada um desses contextos na Constituição. Quem já teve direito constitucional já deve ter passado por esses artigos e incisos. Quem não teve, vai passar no momento oportuno, mas eu vou citar, já que a lei trata, né, de garantir o que está disposto na Constituição. E o que está disposto na Constituição em relação ao acesso às informações? Artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de interesse particular, de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas nos termos, no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E é exatamente esses três tipos de natureza de lei, de informação, vamos dizer assim, natureza da informação, que nós vamos tratar. As informações de interesse particular, que são as suas informações pessoais, as de interesse coletivo ou geral, que é aquela onde a administração pública, direta ou indireta, tem a obrigação de prestar, inclusive sem necessidade de requerimento, ou seja, divulgar amplamente para que todos tenham acesso. E, claro, determinar como vai ser classificado o sigilo dessas informações, tá? Que coloquem aí em risco a segurança da sociedade e do Estado. A gente vai ver no momento oportuno isso. Artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º. Ele fala o seguinte: o acesso de usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o artigo 5º, né, inciso 10 e 13. E cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e providências para franquear sua consulta quando delas necessitem. Franquear é disponibilizar, oferecer, né? Então, que eles criem providências para que seja concedida a consulta das informações a qualquer um que dela necessite. Tá bom? Então, a gente vai falar disso na lei de acesso. Vamos lá, começar. Pessoal, a lei de acesso, a federal, ela regulamenta uma série de procedimentos que serão feitos tanto pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios, com o fim de garantir esse acesso à informação que a gente acabou de ver nos artigos 5º, inciso 33, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e do artigo 2º da Constituição, aí, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. Em São Paulo, Vivi, você não falou que tem um decreto? Isso mesmo. A lei federal, quando a gente chegar no final, você vai ver que ela fala assim: estados, municípios e DF devem criar leis para fazer valer o que nós determinamos nessa federal. Então, existem coisas que são, como eu disse, iguais. São definição do que é informação, definição do que é documento, o que é sigilo, prazo de recurso, é tudo igual. Então, a gente, como eu falei, vamos tratar isso aqui, né, no âmbito da lei federal. Porém, quando a gente fala de recurso, o prazo é igual entre elas. Porém, a quem se destina o recurso, a quem endereça o recurso, muda. Então, quando eu tratar com vocês o decreto 58.052, vocês vão ver, tá bom? E aí, todo mundo da União, estados, DF e municípios devem se subordinar a essa lei. E quem é todo mundo? Vamos lá. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo Corte de Contas. Corte de Contas significa Tribunal de Contas. Então, anota aí no seu caderno para você esquecer. E Judiciário do Ministério Público. Então, todo mundo, né, da administração direta dos poderes executivo, legislativo, Tribunal de Contas, Judiciário e do Ministério Público são subordinados a essa lei, exceto, né, de divulgar as informações referentes de interesse público desses órgãos, exceto aquelas que coloquem em risco, que são imprescindíveis para a segurança do Estado ou da sociedade. Se não for, nesse caso, vai ser de interesse coletivo, geral ou público. Quem mais? As autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estados, DF e municípios. Tá? Então, todo mundo aí, né? Então, uma autarquia, Banco Central, por exemplo, né? Então, Petrobras, então, Caixa Econômica Federal. A gente tem uma série de empresas que se enquadram nesse inciso 2º, que são obrigados, sim, dentro da esfera que ele está, a seguir o que está determinado na lei. Tá? Aqui. Olha que interessante essa questão. Eu queria que vocês respondessem para mim, tá? Considerando a autonomia dos poderes da República, em seus diferentes níveis de atuação, pode-se afirmar que a Lei 12.527, promulgada pela Dilma Rousseff,
de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso aos documentos de arquivo e revoga não apenas a Lei 11.111, mas também alguns dispositivos da Lei 8.159. Aí ele traz algumas situações. A gente acabou de ver lá no artigo 1º a quem está subordinado a essa lei. Você já viu que é todo mundo, praticamente. Tá? Eu queria que você, porque ele induz você a erro, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada aí e falassem para mim qual é a resposta. Vamos lá, meninas, meninos. Adriano, Marcilene e Paloma, vamos lá, todo mundo. Qual resposta vocês dariam? Senão vai ter que pagar Red Bull para mim. Vai. Pessoal, vocês querem que eu volte aqui? Alguém respondeu no que há. Ó, o Adriano está falando que a resposta é A. Responde aqui no chat que fica melhor. Não se aplica ao Tribunal Superior Eleitoral. Olha isso aqui. Todos os órgãos da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo Corpo de Contas, Judiciário e CAI, sim. Inclusive, o TSE faz parte do Judiciário, né? Então, se aplica sim. Então, vamos lá. Pensem aí. Então, não esqueçam, hein? Ele põe TSE aí para te induzir a erro, porque o TSE ele faz parte do Poder Judiciário. E aqui a gente não tem poder, o TSE, né? E aí, TCM, TCE, né, que são Corte de Contas, Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais eleitorais, todos fazem parte do Poder Judiciário. Então, vamos lá. Qual a resposta? Vamos ver, responderam aqui. Não, não é, Marcilene. Acabei de falar, o Tribunal Superior Eleitoral faz parte do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele está incluído a quem se subordina essa lei. Ó, a resposta é, se aplica aos 3 poderes da República. Tá? Então, ele não se aplica ao Tribunal Superior Eleitoral? Se aplica, porque o Tribunal Superior Eleitoral faz parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário se aplica. Então, a B não pode ser porque está dizendo que não se aplica ao Poder Judiciário, se aplica sim. Não é exclusiva do Poder Executivo Federal. A resposta é D, se aplica aos 3 poderes da República. E E, se aplica somente ao Poder Executivo Municipal. Essa é a correta também. Porque quando eu falo de poder, ó, aqui, ó, quando eu falo de poderes executivo, legislativo, judiciário, Corte de Contas e Ministério Público, lembra que eu falei que é União, Estados, DF e municípios. Então, por exemplo, o poder executivo do município é obrigado a se subordinar a essa lei. Dentro dessa esfera, todos esses órgãos são obrigados, tá? Por isso que se aplica aos 3 poderes da República, mas se aplica aos 3 poderes do Estado, se aplica aos poderes do município, se aplica ao Tribunal de Contas do município, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União, o TSE, se aplica ao TRE, que está dentro das regiões, né? Então, um pouquinho mais amplo para vocês entenderem, né, como União, Estados, DF, município, com esses órgãos, são obrigados a fazer o que está determinado nessa lei, mas a gente vai aprender mais coisas sobre isso, vai ficar mais fácil. Olha lá, mais uma. A Lei 12.527 regulamenta o direito constitucional de acesso à informação e, nesse sentido, submetem-se ao regime dessa lei diferentes órgãos e pessoas jurídicas. No entanto, não se sujeita aos ditames dessa lei. O Ministério Público se sujeita? As corretoras de valores se sujeitam? As autarquias se sujeitam?
A sociedade de economia mista se sujeita? O Poder Judiciário se sujeita? Pessoal, quando você está no início de uma preparação, se você não conhece o conteúdo, o que você tem que fazer? Ir e voltar. Se você está com dúvida, vocês têm um material aí. Quando vocês estiverem refazendo essas questões, ó, volta lá no artigo 1º, dá uma olhada, dá uma lida antes de fazer questões. Eu vejo muito aluno querendo fazer questões sem ter revisado o conteúdo. Você não precisa fazer isso no momento que você está ganhando conhecimento. Tá ok? Então vamos lá. Para essa pergunta, vamos lá, Marcilene, Adriano e Paloma. Fala para mim qual é a resposta que vocês dariam. Perfeito, galera. Perfeito, tá? E aí eles põem esse tipo de informação só para induzir a erro. A resposta é a B. Vamos continuar aqui. Então, aplicam-se também as disposições dessa lei a quem, no que couber. Ó, as entidades privadas, então vamos lá, uma empresa, não, uma entidade privada sem fins lucrativos e que receba para a realização de ações do interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Isso aqui, por exemplo, é uma ONG, uma credenciada, uma creche credenciada. Então, a creche credenciada, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, eles são obrigados a divulgar, inclusive, seus gastos, sua folha de pagamento. É aí que eles descobrem quando tem má gestão, que não está pagando os professores, que está gastando milhões com leite condensado, já que crianças de 0 a 3 anos nem pode comer tanto leite condensado. Está achando que é só o exército que gasta com leite condensado? Não, 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 né? Então, essa forma de divulgar as informações que são de interesse coletivo geral ou público faz com que nós, cidadãos, e o próprio poder público possa verificar se as coisas estão no caminho ou não. Lembra quando, de vez em quando, lá no Fantástico aparece reportagens de prefeituras que compraram merenda superfaturada? É por causa disso. Eles têm obrigação de divulgar as informações que são de interesse coletivo geral ou público, e aí todos ficam sabendo, e aí, de repente, tem uma investigação. Então, as empresas, que eu já falei, dos 3 poderes, Corte de Contas, MP, né, como eu falei do TSE, que está dentro do Judiciário, autarquias, fundações, empresas públicas, né, sociedade de economia mista, as empresas que são privadas, mas que sem fins lucrativos e que recebam para a realização de ações dinheiro do poder público também se submetem, tá bom? Então, ó, a publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela de recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de conta que estejam legalmente obrigados. Então, além do que eles já são obrigados a prestar contas, por exemplo, essas empresas, elas têm que divulgar o balanço da empresa em jornais de grande circulação, tem toda uma coisa. Isso não desobriga ela de fazer o que está determinado aí, que é divulgar. Tá? Então, a publicidade é tornar público o que é de interesse público. Isso é o LIMP, né? Vocês vão estudar isso no direito administrativo, tá? Controle da administração, administração pública. Vamos lá. A lei de acesso à informação é aplicável a todas as empresas que prestam serviços para os contribuintes quando contratadas pelo poder público, ao Poder Executivo e Legislativo e não se aplica ao Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça, a todos os órgãos da administração direta dos poderes Executivo e Legislativo, incluindo Corte de Contas, Judiciário e Ministério Público, a toda entidade privada sem fins lucrativos com funcionamento devidamente autorizado pelo governo federal e a todos os municípios da nação brasileira. Pessoal, o que vocês acham que é a resposta? Tá na cara aí, tem uma pegadinha, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. 1 minuto para ler e responder.
Vamos lá. Qual a resposta? Alternativa, olha lá. C. É exatamente o que está lá no artigo 1º. E por que não a todos os municípios da nação brasileira? Porque municípios até 10 mil habitantes estão desobrigados a seguir o que está, divulgar na internet as informações de interesse coletivo geral público. A gente vai ver isso depois. Que, na verdade, é uma pegadinha. Bota um asterisco aí. Mas, ó, o que está na alternativa C é exatamente o que a gente viu aqui, ó. Órgãos públicos integrantes da administração direta, do Poder Executivo, Legislativo, incluindo Corte de Contas, Judiciário e do Ministério Público. Olha lá. Tá vendo? É isso aí. Tá bom? Então, anota aí que tem um asterisco em todos os municípios da nação brasileira. C. Vamos lá. Pessoal, no artigo 3º da Lei de Acesso, os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Eu já falei, é o LIMP, né? Observância da publicidade como preceito geral e sigilo como exceção. Lembra que no começo da nossa aula eu falei que quando a gente tinha a Lei 11.111 em 2005, a gente tinha o contrário. A gente tinha o sigilo como regra, preceito geral, e tinha a publicidade, ou seja, a divulgação, o acesso às informações como exceção. A Lei de Acesso 12.527, de 2011, ela vem exatamente para mudar esse cenário e tornar público o que é de interesse público. Para você ter ideia, na Suíça, desde 1788, as informações de interesse coletivo geral ou público desses órgãos já é amplamente divulgado, né? Nos Estados Unidos, desde 1966, no México, em 2002, na Colômbia, bem antes, 1888, né? Então, a gente já tinha no mundo uma corrida por tornar público o que é de interesse público, fazer com que a sociedade participe e seja ciente, né, dos trâmites da administração pública. Então, a gente entrou em 2011 bem tardiamente, tá bom? Então, se cair na sua prova, quando foi promulgada uma lei que tem como preceito geral a publicidade e o sigilo como exceção? Em 2011 no Brasil, tá? E se foi em São Paulo? Também em 2011. Mas e o decreto, Vivier? Mas calma aí. Se não houvesse o decreto, a gente seguiria o que está na federal. Então, é em 2011 que foi decidido que todos os estados se submeteriam a ela. Então, é uma pegadinha aí também para você, anota aí. Divulgação de informações de interesse público independente de solicitação. Então, quando a informação for de interesse público, coloca aí os sinônimos: público, interesse público, coletivo ou geral. Pode cair desses 3 jeitos na sua prova, tá? Ele é independente de solicitação, ou seja, é uma obrigação dos órgãos que a gente já viu e das entidades privadas sem fins lucrativos que prestem e recebam serviço, recebam dinheiro do governo, de divulgar na internet, né, em sítios de internet, que eles chamam, né, os sites, sítios, as informações de interesse coletivo geral público, independente de solicitação. Você só faz uma busca e você já vai ter acesso, você não precisa ficar pedindo para que eles divulguem. A gente sabe que tem algumas prefeituras que demoram um pouquinho para colocar. Inclusive, esses dias eu estava vendo com um aluno, porque é o seguinte, se eu quiser saber o salário de qualquer servidor, policial civil, policial militar, qualquer um de qualquer esfera, de qualquer órgão, existe o portal da transparência, né? E está dentro do site da prefeitura, o site da prefeitura já parte desse preceito de publicidade como preceito geral, sigilo como exceção, as informações de interesse público você já vê lá rapidamente, folha de pagamento, despesas, receitas, quanto gastou por mês em cada coisa, tem tudo lá, né, no portal da transparência. E aí tem prefeituras que a lista de salários, os caras dão de louco e não põem.
né? Uma vez eu fui procurar, que quando sai um edital, eu sempre gosto de olhar no portal da transparência quanto está ganhando esse cara, até para divulgar para o pessoal dar uma animada, porque o salário da internet, do edital, é um pouco menor às vezes. Que nem a gente estava vendo ontem, concurso do ISS Belo Horizonte. Tem gente lá, gente, ganhando 58 pau. E aí o que acontece? Como tem o teto, não pode ganhar mais que o governador, tá ganhando, o prefeito está ganhando 31, tem um teto lá, né? Está ganhando 31. Mas, se você olhar no portal da transparência, o salário chega a 50 e poucos mil. Mas a prefeitura, por exemplo, de Embu das Artes, há um tempo atrás, eles não estavam, estava simplesmente fora do ar. Não sei se é coincidência ou o que aconteceu, tá? Mas é isso aí. Utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Então, eles falam que você tem que usar a tecnologia da informação para poder divulgar essas informações. Que essa lei, né, esse direito fundamental ao acesso é um fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública. É exatamente para tornar público o que é de interesse público e só sigiloso que é imprescindível à segurança do Estado. Então, isso é um desenvolvimento da cultura de transparência. Isso é muito importante para um país. Como eu falei, lá na Suíça, desde 1788, isso já vale. Desenvolvimento do controle social da administração pública. É uma forma de todo mundo saber o que está acontecendo. É isso aí. Bom, tem mais uma questãozinha aqui, queria que vocês lessem. Mais uma pessoa chegou aqui, o Maurício. Vamos lá. A Lei 12.527, sancionada pela Presidenta da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, sendo que seus dispositivos são aplicáveis aos 3 poderes da União, Estados, DF e municípios. No que se refere a essa lei, considere as afirmações abaixo. Sua regulamentação torna essencial o princípio de que o acesso é regra e o sigilo é uma exceção. Olha que interessante. Sua regulamentação, 2, né? Sua regulamentação consolida e define o marco regulatório em relação ao acesso da informação pública sob a guarda do Estado e a informação privada em arquivos pessoais. E sua regulamentação estabelece os procedimentos para que a administração responda a pedidos de informação do cidadão. Vamos ver qual é a resposta? O que vocês acham? Vê aí. Se apenas a 3 está correta, a 1 e a 3 está correta. Sua regulamentação torna essencial o princípio de que o acesso é regra e o sigilo é uma exceção. Exatamente, ó, é o que está dizendo aqui, ó. Observância da publicidade como preceito geral e sigilo como exceção. E foi uma das primeiras coisas que eu falei. A lei vem para mudar o cenário da 11.111, que antes era o sigilo era regra, o acesso à informação era exceção. A Lei 12.527 vem para mudar isso. Observância da publicidade, ou seja, de tornar público aquilo que é de interesse público, ou seja, dar acesso como regra geral, preceito geral, tá? É que ele coloca um outro substantivo aqui, né? E o sigilo como exceção. Então, toma cuidado e tem que fazer bastante questões para você poder treinar a aplicação desse conteúdo, tá, gente? Vivi, quantas questões vão cair disso na prova da PC? Uma, se cair, tá? Se cair. Agora, a gente tem que estar pronto para quais vierem, né, gente? Então, nessas 3 aulas, a gente vai trabalhar muito conteúdo, a gente vai trabalhar muita questão, exatamente para você poder
chegar melhor preparado na sua prova, porque é importante. Se vem uma só e você matar, tá tudo certo, tá? Porque não é um conteúdo difícil. Você fazer muitas questões, você vai resolver. Tá? Então, o 2 está errado. Sua regulamentação define o marco regulatório em relação ao acesso à informação pública. Informação privada, sim, a informação privada, porém não em arquivos pessoais. A gente também tem uma disponibilização da segurança da informação privada, ou seja, particular, da pessoa, pessoal, mas não em arquivos pessoais, e sim amplamente divulgado na internet, nos órgãos que cabem a divulgação das informações, tá? Então, o erro é arquivos pessoais aí, pode riscar. Vamos lá. A gente já falou aqui, né? Vamos falar agora de algumas definições. Isso normalmente cai em prova. Eu sempre falo, tanto na LOPE quanto na LAI, você tem que ficar atento às definições que a lei traz sobre alguns dados. Tá? Então, olha lá, informação. São dados processados ou não. Eles podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Tá? Então, uma informação é aquela que está lá no sistema, que quando você entra para pegar lá os seus dados do imposto de renda, ele junta toda aquela informação e te dá um documento, que é, por exemplo, a sua declaração resumida, né? Esse documento é uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o formato ou suporte. Então, você pode gerar um PDF, gerar uma planilha, gerar um documento, um arquivo em Word, né? E o que tem num documento? Um conjunto de informações que normalmente é aquela que você está buscando, tá? Cada órgão vai disponibilizar no âmbito da sua competência as informações e os documentos que fazem jus ao seu trabalho. Tem órgãos que você vai lá procurar uma determinada informação, ele vai encaminhar você a outro órgão, porque ele fala, ó, esse tipo de informação, esse tipo de documento, você não vai conseguir aqui, tá? Você vai conseguir em tal lugar, tá? Então, como normalmente é divulgado amplamente na internet, esses documentos, as informações, principalmente as que são de interesse particular, né? Você consegue um direcionamento normalmente. Tá? Pelo menos uma informação. Vamos lá. O que é uma informação sigilosa? É aquela submetida temporariamente à restrição do acesso por conta da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Quando eu coloco uma informação sobre sigilo, é porque ela pode causar um problema maior, tendo amplamente a sua divulgação. Tá? Então, ela pode ser considerada sigilosa. Restrição de sigilo. E quais são os sigilos que podem ser submetidos a essa informação? Reservado, secreta e ultrasecreta. A gente vai ver esses 3 tipos de sigilo daqui a pouquinho. A gente tem a informação pessoal, que é aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Pessoal, a gente vai ver no momento oportuno, lá no artigo 31, como funciona essa informação pessoal. Informação pessoal diz respeito a mim, diz respeito a você. Por exemplo, não fica aberto lá na Receita Federal os seus dados do imposto de renda. Não fica aberto lá no Detran os seus pontos na carteira. Você tem que entrar, fazer um cadastro e solicitar, colocar seu CPF, colocar aquela senha que a gente nunca sabe o que está escrito e solicitar essa informação. Né? Então, o site busca a informação a partir de um preenchimento básico de informações. Isso significa que não é, se alguém não souber, se a pessoa não souber seu CPF e não tiver o seu cadastro já, que nem no caso do Detran, você tem que ter um e-mail ou uma senha cadastrada, né? Você não tem acesso àquelas informações e as outras pessoas também não, tá bom? Então, a informação pessoal diz respeito a você, tá? Agora, quem mais pode ter acesso à sua informação pessoal? Um terceiro, que no caso é considerado uma pessoa identificável, tá? Esse terceiro tem acesso através de procuração ou decisão judicial. A gente vai ver daqui a pouquinho no artigo 31. Bom, existe uma coisa que a gente fala durante a lei, durante a aula, que é o tratamento das informações, que é um conjunto de ações que vão dizer como a informação vai ser produzida, recepcionada, recebida,
classificada, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação, tudo isso, quando nós tratarmos na lei, isso significa que estamos tratando uma informação. Qual o tratamento dado a essa informação? Eu vou transmitir ao cidadão que requereu. Vou arquivar essa informação já processada. Vou armazenar isso. Vou eliminar essa informação porque já resolvi o problema. Então, esses são os tipos de tratamento que se dá, né, à informação dentro do âmbito da administração pública, direta, indireta e todos os órgãos que a gente já viu. Tem uma outra coisa interessante também que a lei trata, que é a disponibilidade, que é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados, né? Autenticidade, qualidade da informação que se tenha produzida, expedida, recebida ou modificada por um determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Quando eu transmito uma informação, eu acesso uma informação, ela tem que ser autêntica, ela tem que ser verdadeira, ela não pode ter sido modificada, ela tem que ser íntegra lá, eu tenho que manter a integridade da lei, ou seja, eu tenho que manter ela dentro do arquivo fonte dela, sempre ela sem modificação. Então, vamos supor, eu tenho um documento que tem, de um determinado órgão, que tem informações de interesse coletivo, que você tem direito, daqui a pouquinho a gente vai ver no artigo 8º, e tem informações sigilosas nesse mesmo artigo. Vamos supor, nesse mesmo documento. Você chega lá solicitando esse documento. Eu não posso te negar a informação só porque tem parte sigilosa nele e parte de interesse coletivo geral público. Então, o que eu faço? Eu oculto a parte sigilosa, com uma tarja, e processo a entrega do documento à pessoa que está solicitando, tá? E nesse caso, o que acontece? Eu entrego, vem lá, parte do documento disponível para consulta e parte do documento com ocultação por conta do sigilo. Porém, eu sei que essa informação é sigilosa, mas no sistema eu tenho que manter essa lei sem modificação. Eu sempre tenho que deixar ela de forma íntegra, tá? Mas e se outra pessoa vier buscar, não vai ter que estar ocultado o sigilo mesmo? Mas o sigilo não vai, pode ser que não dure a vida inteira. Então, se você fizer isso, você está modificando o documento na fonte. E isso não é permitido, tá? Por quê? Porque toda vez que você vai coletar uma informação, ela tem que ser coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, e essa informação lá na fonte tem que ser sem modificação. Então, isso também é uma regra, isso já está definido em lei, e é isso que você tem que seguir. Por que você está falando, Vivi, que eu tenho que seguir? Porque você pode fazer parte do rol dos agentes públicos que são autorizados a fazer entregas de informação. Todo órgão vai ter um SIC, que é um Serviço de Informação ao Cidadão. E esse Serviço de Informação ao Cidadão é quem entrega as informações de interesse coletivo geral aos cidadãos que vão lá retirar alguma informação. Então, pode ser que tenha um determinado documento, por exemplo, um boletim de ocorrência na delegacia, que tem os dados de uma pessoa que aquela parte não pode ver, vai ter que haver né, vamos supor, se corre em segredo de justiça, se tem menor de idade, aquela coisa toda. Vai vir, né, pode ser que venha targeado para que você entregue a cópia do boletim, né? Então, isso tudo é para agente autorizado, não é todo mundo que tem acesso às informações sigilosas, por exemplo, dos órgãos. São pessoas autorizadas, são pessoas que têm credenciais e, inclusive, a gente já avisa. É bom não passar isso aí para ninguém, porque dá BO. Tá bom? Artigo 5º. É dever do Estado garantir o direito ao acesso à informação que será franqueado. Não esqueça, franqueado aqui significa concedido, revelado, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, a lei em 2011, ela determinou que todos os órgãos é dever do Estado, não o Estado de São Paulo, mas a administração pública,
dever da administração pública, dever do Estado em todas as suas esferas, todos aqueles órgãos, né? Garantir o acesso à informação que será revelada, concedida, através de procedimentos objetivos e ágeis. Tanto que, o que eles criaram? Eles criaram um site padrão para a maioria dos órgãos e já tudo é mais ou menos igual. Você precisa lá de uma segunda via do seu IPTU, é fácil de entrar no site e pegar. Por quê? Porque ele é muito orgânico, né? Ele está muito passo a passo. Tem dúvidas frequentes, né? Tem lá as formas que você pode ter acesso às informações. Então, são objetivos ágeis e eles criaram um sistema que é muito parecido entre todos os órgãos de todas as esferas, exatamente para facilitar esse acesso, tá? Então, a forma de se buscar, a forma de responder às perguntas frequentes da sociedade, tudo visa garantir uma linguagem de fácil compreensão. Tá bom? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui para vocês. Aqui, ó, tem a ver, como eu falei, com a definição de termos da lei. Então, ó, para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se documento. Dados processados que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou formato. Aquele submetido temporariamente à restrição do acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Dados processados que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidas em suporte ou formato específico. E aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Essa questão aqui é bem interessante e a VUNESP está trabalhando bastante desse jeito. O que ele faz? Ele está perguntando no enunciado o que é documento. Só que ele traz, no meio das alternativas, coisas corretas relativas a outros termos da lei. Então, por exemplo, na alternativa E, se lá em cima no enunciado tivesse considera-se informação pessoal, a resposta seria I. Tem outra aí, ó, se tivesse informação sigilosa, seria C. Então, toma cuidado com esse tipo de questão. Você tem que ficar de olho, porque eles estão induzindo. Aí você fala, meu, mas tem um monte de coisa certa aqui, agora eu já não sei mais o que é. A VUNESP está fazendo isso, inclusive, com legislação especial de outros âmbitos. Eu já vi isso em ECA, já vi em EPD, tá? Então, cuidado. Vamos lá, vamos ver aqui. Responder. B de bola? Aê, garota. Paloma respondeu B de bola. A C, então, é informação sigilosa. A D está errada, porque ela fala de dados processados em suporte específico. A gente não falou em suporte específico. Inclusive, a A é definição de informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento. Tá? Legal, show de bola. Pessoal, é isso que eles vão fazer. Na próxima prova, eles vão trocar o termo e trocar o número e trocar a resposta da alternativa. O resto é tudo igual. Vamos lá, voltar aqui. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas específicas aplicáveis, assegurar. O que cabe? Pessoal, tudo que é dever do Estado é um direito do cidadão, tá? Então, aqui cabe aos órgãos e entidades garantir a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, proteção de informação garantindo disponibilidade, autenticidade e integridade, e proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Lembra que eu falei que semana passada vazou um monte de dados de um órgão, eu não lembro qual órgão foi, e isso é muito preocupante, que significa que a proteção dessa informação pessoal não foi bem feita. Porque vazou telefone até do presidente. A gente tem empresas, e a empresa pública não é diferente, né? As empresas públicas não são diferentes
e as empresas órgãos da administração direta e indireta não são diferentes, eles investem muito na segurança da informação. A Receita Federal do Brasil é um dos órgãos mais avançados em relação à tecnologia, né? Tanto que quando sai concurso para a Receita Federal, sai lá vagas para a área de tecnologia da informação. Eles estão investindo muito. Nós somos um dos países mais avançados no recolhimento do imposto de renda, tá? Mas eu preciso garantir o sigilo dessa informação, né? Garantir a proteção dessa informação pessoal e que realmente seja guardado o sigilo das informações sigilosas. Então, é um dever do Estado proteger e investir em recursos para que não aconteça invasões hackers, né? Isso é muito prejudicial para a imagem do país, muito prejudicial. Bom, então vamos lá. Como eu falei, o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, o direito de obter. Você tem o direito de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, informação contida em registros e documentos produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades, recolhidos ou não arquivos públicos. Produção produzida ou custodiada por pessoa física e entidade privada decorrente de qualquer vínculo com os órgãos. E você tem direito também à informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Tá? Então, toda vez que você vai buscar uma informação, sempre vai vir a mais atualizada possível. Isso é uma garantia sua, tá? Isso é um direito seu, vamos dizer assim. Como eu falei, se é um direito seu, é um dever do Estado. Então, é um dever do Estado orientar sobre os procedimentos, é um dever do Estado disponibilizar a informação contida em registros e documentos, quando não sigiloso. Mas se for sigiloso, tiver alguém que é competente para ter acesso, tem que disponibilizar. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada. E informação sempre primária, na íntegra, autêntica e atualizada. Tá? Então, que nem eu sempre falo, é um dever do Estado, é um direito seu. É um direito seu, é um dever do Estado. Fora lá o que a gente já viu, né? Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive relativas à sua política, organização e serviços. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos, licitação de contratos e informação relativa. Olha que interessante essa aqui, que isso aqui tem uma questão boa. Daqui a pouquinho a gente vai resolver. Informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado de programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas. Resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos do controle interno e externo, incluindo prestação de contas de exercícios anteriores. Eu tenho o direito de saber tudo o que aconteceu. O acesso à informação não compreende as informações de projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Quando não for autorizado acesso integral à informação, por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia e ocultação da parte com sigilo. Isso aqui eu já expliquei lá atrás, estou só fechando aqui, tá? Então, gente, é muito interessante que vocês tenham essas informações. Então, vamos lá. A gente vai ver quando ocorrer uma negativa de acesso, né? Ela normalmente ocorre quando não fundamentada, né? Poderá, se o cara negar porque ele quis ser responsabilizado e ter medidas disciplinares, né, contra ele. Vamos supor que eu deixei minha carteira de motorista lá no Detran e os caras extraviaram meu documento ou extraviaram alguma informação do meu imposto de renda. Eu sou interessado, requerer à autoridade competente imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. E eles têm 10 dias para justificar o que aconteceu e indicar testemunhas que comprovem a minha alegação. Então, eu terei a resposta do que aconteceu em 10 dias aí com a abertura dessa sindicância, tá? Agora, aqui é mais legal. No artigo 8º, você vai descobrir que são as informações que são relativas
ao interesse coletivo, geral ou público. Elas você não precisa requerer, elas ficam disponíveis na internet ou no órgão, você pode ir lá no SIC, lá no balcão e perguntar, eu queria saber os salários do cara aqui, quantos funcionários tem, quem é o responsável, qual o salário, você pode fazer tudo. É que a gente não liga. Eu, por exemplo, eu posso ir na escola aqui na rua de baixo da minha casa, descobrir quanta a subprefeitura repassou para a escola e quanto a escola está gastando com merenda. Eu tenho esse direito. Eu posso entrar no site e vou verificar o repasse, vou verificar as despesas, vou verificar tudo, quanto foi folha de pagamento, posso tudo. Quanto gastou de álcool, entendeu? Agora, a gente deixa muito para lá, a gente acha que, não vai valer a pena, isso aqui é tudo corrupção, não é bem assim, não. Esse negócio aqui deu seriedade para o negócio. É muito interessante. Depois vocês entram lá no portal da transparência para saber quanto ganham os policiais que estão na ativa, quanto eles tiram de prêmio, quanto tira de férias, aquela coisa toda, é bem legal. No início da carreira, quanto eles estão ganhando, no final da carreira, quanto eles estão ganhando, na terceira classe, quanto estão ganhando, na segunda classe, quanto estão ganhando, na especial, quanto ganham, quem tem cargo de chefia, quanto ganha. Isso é interessante. Bom, artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informação de interesse coletivo ou geral por eles produzidos ou custodiados. Tá? Então, quais são essas informações que são independentes de requerimento que eu tenho direito a saber? Tá? Registros de competências e estrutura organizacional, endereços, telefones e respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Nessa divulgação dessas informações de interesse coletivo geral ou público, essas informações têm que constar. Registro de quaisquer repasses ou transferência de recursos financeiros. Registro de despesas. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive editais e resultados, bem como todos os contratos que foram celebrados entre a administração e essas empresas que foram contratadas. Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. Resposta a perguntas mais frequentes da sociedade, tá? E, para isso, é obrigada a divulgação em sítios oficiais da rede de computadores. Foi isso que eu falei para você. Para que seja fácil essa ampla divulgação das informações de interesse geral ou público, que é produzida ou guardada, custodiada pelos órgãos da administração pública, e nós já vimos quais são eles, para que tudo isso fique fácil de você, cidadão, encontrar, não precisa de requerimento, é só acessar na internet. Então, o parágrafo 2º fala, para o cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, sendo obrigada a divulgação em sítios oficiais de rede mundial de computadores. Então, pode ser em diário oficial, tem município que o diário oficial é uma vez por semana, tem município que o diário oficial é todo dia, tem município que o diário oficial não é de segunda, X. Tem coisas que são obrigados a divulgar tanto no diário oficial quanto na internet, porém, é obrigatório tudo isso também estar na internet, tá? Os sítios de que trata o parágrafo 2º deverão, na forma do regulamento, atender, entre outros requisitos. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos, lá, planilha de texto, né? Análise de informações. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Divulgar em detalhe os formatos utilizados para estruturação da informação, garantir autenticidade e integridade, manter atualizadas as informações disponíveis para o acesso e divulgar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio ou site. Pessoal, olha aqui que eu falei para você.
Legal. Eu também dou aula de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha o que eles falam aí. Ó. Adotar medidas necessárias para garantir a acessibilidade do conteúdo para pessoas com deficiência. Normalmente, eles trazem um dispositivo de voz, onde a pessoa pode ouvir a informação que está sendo disponibilizada. Bem legal. Vamos lá. Parágrafo 4º. Os municípios com população até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, que a gente falou lá no parágrafo 2º. Porém, ele fica dispensado de todo aquele rol lá de coisas. Registro de competência, registro de qualquer repasses, registro de despesas, informações sobre procedimentos licitatórios, dados gerais de acompanhamento. Isso aqui ele está desobrigado, tá? Na internet. Porém, em tempo real, as informações relacionadas à execução orçamentária e financeira, ele tem que seguir as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele está dispensado de divulgar obrigatoriamente na internet aquelas informações, mas tudo que tem a ver com a execução orçamentária e financeira, ele tem que seguir a LRF e ele tem que continuar divulgando. Tá? Então, guardem esse parágrafo 4º aí. Bom, agora a gente vai falar do SIC. O SIC é muito legal. O acesso às informações públicas será assegurado mediante criação de serviço de informação ao cidadão. E é esse serviço que eu falei que você, de repente, pode desempenhar lá. Porque todo órgão de entidade do poder público deve ter esse serviço. E que visa esse serviço? Atender e orientar o público quanto ao acesso às informações. Chego lá na delegacia, quero saber uma determinada informação, eu tenho que ter alguém responsável por dar essa informação à sociedade. Tá? Então, vai ser designado, não sei como que vai funcionar, mas cada órgão tem que ter as pessoas que são as destinadas a entregar informação. Então, atender e orientar o público sobre o acesso às informações, informar sobre a tramitação de documentos em suas respectivas unidades. Vai falar assim, ó, senhor, isso aqui não é aqui, é lá na corregedoria, isso aqui não é aqui, é na delegacia central, isso aqui não é aqui, é na delegacia da mulher, isso aqui não é aqui, é no outro departamento, X. Né? Mas, ou você atende e orienta, e dá informação, ou você mostra como funciona e quais departamentos são os responsáveis. Protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação e realizar audiências ou consultas públicas, incentiva a participação popular e de outras formas de divulgação. Serviço de Informação Cidadão, o SIC. Beleza? Tem aqui uma questãozinha, antes da gente ir para o nosso break, tá? Então, vamos lá. Artigo 9º da Lei 12.527 dispõe que o acesso às informações públicas será assegurado mediante criação de serviço de informação ao cidadão. A gente já falou. É o SIC. Com relação às condições que devem ser cumpridas para o apropriado cumprimento dessa lei, analise os itens a seguir. O SIC, gente, tá? Ele é responsável por atender e orientar o público quanto ao acesso às informações? Ele é responsável por informar sobre a tramitação de documentos nas suas diversas respectivas unidades? Ele é o responsável por protocolar ou protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação? Vamos lá. Se vocês acham que todas estão corretas, é a A. Se você acha que somente a 1 e a 2 está correta, é a B. Se você acha que a 1 e a 3 está correta, é a C. Vamos lá. O que vocês acham? Acabamos de ver, hein? Aí, Paloma, mandou bem. Vamos lá, galera. Vamos lá, Maurício. Vamos lá, Marcilene. Vamos lá, Adriano. A gente para o intervalo. Vamos lá. Vamos, gente! Vamos?
Tá tudo bem aí, gente? Cadê o Maurício, Marcilene? Respondam. Vamos lá. Resposta é A, gente. Todos estão corretos. Ó, a gente acabou de ver aqui, ó, que esses são as serviços, vamos dizer assim, do SIC, né? O que faz o SIC. Então, se falou que é C, falou que a 2 está errado. Informar sobre tramitação de documentos nas respectivas unidades. Olha lá, informar sobre tramitação de documentos nas respectivas unidades. Essa questão, inclusive, é letra de lei. O cara copiou e colou o artigo 9º aqui e não mudou nada. Impressionante. Só mudou a palavra protocolizar, que ele colocou aqui protocolar. O resto ele não colocou. Tá? Então, a resposta é A. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão aqui e vou dar um intervalinho para vocês, tá? A gente volta em 10 minutinhos para a gente dar prosseguimento à nossa aula. Só vou fechar o microfone e o vídeo e já volto. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Vamos ao que interessa. Então, a gente tem essa questão que a gente parou aqui. Então, vamos lá. O acesso à informação de que trata a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação no Brasil, compreende, entre outros direitos abaixo, exceto. Adoro questão assim. Porque aí, o que acontece? Você vai fazer uma revisão. Porque ele está pedindo uma que não faz parte de tudo que a gente falou e as outras que você vai acabar relembrando o que a gente falou. Então, vamos lá. A. Não faz parte, né, do que a gente falou. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos, licitação e contratos. A gente falou que a lei trata disso, que você tem direito a saber disso. A B, informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive relativas à sua política, organização e serviço, mesmo que sigilosa ou parcialmente sigilosa. A lei dá o direito de informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. A lei determina a orientação sobre procedimentos para consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. E informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com os órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Pessoal, bem interessante essa questão, porque é o seguinte, tem uma aqui que fala, ó, informação, né, de algo, mas está muito escancarado que não é para todo mundo um detalhe que está aí. Tá? Então, vamos lá. Que resposta vocês dariam? O que a lei de acesso à informação garante? Né? Quais são as alternativas que vocês consideram que ela garante e quais alternativas que vocês ficaram com dúvidas e acham que tem erro aí? E aí? Bora lá. Paloma, Maurício, Adriano. Por favor. Vamos lá, galera. Pessoal, é assim. Responder questões, ele é exatamente para entender se o que eu falei, você assimilou, você anotou, está dentro do tipo de questão que cai. Então, todo o meu curso vai ser sempre baseado em questões, tá?
Então, muitas questões. Se você procurar lá no Reconcurso questões de lei de acesso, tem um monte, um monte. Alternativa B, perfeito, tá? Alternativa B. Então, realmente, não é informação sobre atividades exercidas, mesmo que sigilosa ou parcialmente sigilosa. Pelo contrário, a gente viu que quando há sigilo, há ocultação do sigilo. Tá bom? Show de bola, parabéns. A gente já viu aqui. Vamos lá para a próxima. A Lei 12.527 garantiu ao cidadão o direito de obter informação acumulada pelo poder público, guardada pelo poder público, custodiada pelo poder público. A mesma lei definiu também as restrições de acesso à informação. Assinale a opção que identifica as informações restritas. Vamos lá. A. Informação pertinente à administração do patrimônio público. Informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado dos programas e projetos públicos. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades do poder público. Informação sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico de interesse estratégico nacional. E informação sobre violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos. Isso é muito legal, porque essa alternativa E aqui existe realmente. Se algum agente público violou, fez algo, mesmo a mando de uma autoridade que viola os direitos humanos, isso não pode ser restrito. Tá bom? Isso não pode ser restrito. Então, já estou dando a letra que a E não é. Tá? A gente vai ver lá no artigo 21. Tá? Pessoal, aqui é o seguinte. Não é restrito. Uma informação pertinente ao patrimônio público. Eu tenho o direito de saber quais são os patrimônios dos órgãos. Se o cara tem um prédio, se não tem um prédio, como funciona, como não funciona, eu tenho o direito de saber. Não é restrito. É de interesse coletivo geral público. Eu tenho direito a saber, sim, informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados de programas e projetos públicos. Tenho direito, quero saber, quero ver tudo. Sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades públicas. Eu posso saber, inclusive, negócio de reforma. Sabe quando você passa em frente de uma escola, de um hospital, tem uma placa gigante? Quem é o responsável? Quanto foi a obra? Qual é o prazo da obra? Isso tudo faz parte da Lei de Acesso à Informação, que é de tornar público aquilo que é de interesse público, tá? Porém, projetos de pesquisa não faz parte desse rol. Por quê? Porque se esse projeto de pesquisa ele ainda não está validado, ainda não tem base científica consolidada, ainda não tem formas de você divulgar e suprir as necessidades da população, é melhor não divulgar. A gente teve um caso muito clássico aí, ó, que foi um remédio contra o câncer que a USP estava desenvolvendo. E o que aconteceu? Ele não tinha sido liberado pela Anvisa, e aí, quem está doente não quer saber. Teve uma corrida na USP em relação à busca para a utilização da medicação, e nesse caso, teve que parar. Por quê? Porque atrapalhou. Ficou aí uns 2 anos parada a pesquisa, parou tudo, né, gente? E aí, então, informação sobre projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico que é de interesse do governo, pode ser estadual, federal, municipal, ele é restrito, tá? Isso aí, inclusive, a gente já viu nos slides anteriores, tá bom? Olha o tamanho da questão. Tem questão, cara, que você começa a ler, você começa a ficar nervoso, porque você chega na... Já não lembra o que você leu na A, tá? Então, vamos devagarzinho para a gente ir pontuando algumas informações interessantes, tá bom? Vamos lá. Sobre o direito de acesso à informação pública, naquilo que constitucionalmente disposto como direito fundamental ou como base da administração pública, é incorreto afirmar que... Ele está pedindo a incorreta. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Tem mesmo. Que serão prestados no prazo da lei, a gente vai ver na lei qual é o prazo de disponibilização das informações, sob pena de responsabilidade, ressalvado aqueles casos cujo sigilo seja imprescindível à preservação ou à intimidade, à vida privada, à honra e imagem de outras pessoas ou à segurança do Estado e da sociedade. Essa aqui está certinho. Não é a A. B.
são a todos assegurados, independente de pagamento de impostos, taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento em situações de interesse pessoal. A publicidade de atos, programas e obras, serviços, campanhas dos órgãos oficiais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela apenas podendo constar símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, quando estes sejam diretamente responsáveis pelos respectivos atos, programas, obras e serviços ou campanhas. Já vou até mostrar que é essa a resposta. E por que eu vou dar um exemplo? Sabe o Dória? Quando ele, no governo, quando ele era prefeito, que ele usou o slogan Cidade Linda para se promover para governador, é isso aqui, ó, que caracterizem, ó, promoção pessoal de autoridades. Eu não posso usar programas, obras, divulgação desses conteúdos para eu me promover pessoalmente. Foi exatamente isso que o Dória fez, foi exatamente por isso que ele está respondendo a processo, porque ele usou o slogan Cidade Linda de um programa social para se promover. Tá bom? Então, a D está correta, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo será imprescindível. A mesma coisa aqui, ó. Só que na A ele fala interesse particular e no outro ele fala coletivo geral. E eu tenho direito, eu, pessoalmente, de receber as minhas informações particulares, e eu, no âmbito da administração direta ou indireta e dos órgãos e entidades, de saber o que acontece lá. Tá? Então, a A e a D, ele só troca uma palavrinha, o resto é tudo igual. É bem legal essa questão aqui. Na forma em lei, da lei disciplinadora, de formas de participação dos usuários da administração pública direta ou indireta, é garantido o acesso de usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo, ressalvado aqueles cujo sigilo seja imprescindível à preservação ou da intimidade, à vida privada, blá, blá, blá. Pessoal, tá tudo certo. A C está errado. O problema, eu vou falar para você qual é. A gente não gosta de ler. Eu tenho muito aluno que não quer fazer simulado. Eu tenho muito aluno que tem preguiça de começar a ler a questão, de mapear a questão, marcar o que tem de detalhe que ele ficou com dúvida, voltar na lei. Isso é revisar as questões. Uma questão dessa, ela é... Essas questões, essas últimas principalmente, elas são para você relembrar tudo que a gente já falou. E tem que fazer questão, gente, não tem jeito. Não adianta só aula. Vamos lá. A Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, exige a divulgação esponte própria pelos órgãos públicos de informações de interesse coletivo geral, por eles produzidas ou custodiadas, o que vem sendo denominado transparência ativa. Exatamente. Transparência ativa significa o seguinte: a administração disponibiliza de esponte própria, ou seja, de própria vontade, sem eu pedir. Lembra que eu falei que as informações lá de interesse coletivo geral ou público, elas não necessitam de requerimento? Então, elas fazem parte da transparência ativa, tá? A administração de boa vontade já disponibiliza essas informações lá na internet, que nem a gente viu, e disponibiliza também para você descobrir pelo sítio. O artigo 8º da lei estabelece um rol de informações que obrigatoriamente devem ser divulgadas, independente de requerimento. Então, eu não preciso de requerimento. Agora, dentro daquele monte de coisa que a gente já viu, que é de informação de interesse coletivo geral público, não consta. Vamos lá. A. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados. Informações sobre procedimentos disciplinares instaurados, concluídos e punições aplicadas a agentes públicos. Falei disso. Registro de despesas, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros e respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Pessoal, tá aí, ó, a resposta para vocês. Dá uma olhadinha, vê que vocês ficam com dúvida.
Beleza? Vamos lá. Pedido de acesso. Aqui a gente vai falar um pouquinho o que precisa para eu solicitar um acesso a alguma determinada informação de um órgão ou entidade. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações dos órgãos ou entidades, devendo o pedido conter identificação do requerente e especificação da informação requerida. Para o acesso às informações de interesse público, não poderá conter exigências que inviabilizem a solicitação. Então, o órgão não pode ficar enchendo você de pergunta, enchendo você de declaração de motivos de estar exigindo aquilo. Tá? Agora, por exemplo, se a informação é pessoal ou particular, ele tem que ter um mínimo de segurança de que realmente é você a pessoa que está buscando aquela informação. Porque se a informação é particular ou pessoal, eu não posso disponibilizar para todo mundo, certo? Então, vamos lá. Os órgãos e entidades devem viabilizar alternativas de encaminhamento de pedidos de acesso por meio dos seus sítios oficiais na internet. E são vedadas, tá? Quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Os órgãos ou entidades públicas deverão autorizar ou conceder acesso imediato à informação disponível. Pessoal, sempre que possível, a entrega dessa informação solicitada deve ser imediata. Quando não for possível ser imediata, o que vai acontecer? Não pode ser por prazo superior a 20 dias, tá ok? Não sendo possível conceder acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, no prazo não superior a 20 dias, comunicar a data, o local e modo para realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Então, como funciona? Cheguei lá no órgão, pedi, não foi possível disponibilizar a informação imediatamente. O que eles vão dar? Eles vão dar um protocolo para você acompanhar a disponibilização do seu pedido, tá? Esse pedido não pode deixar de ser entregue a você no prazo de 20 dias, tá? E aí eles vão determinar para você onde você vai buscar essa informação nesse prazo, indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido. Ó, a gente não pôde por causa disso, disso. E comunicar que não possui informação e indicar, se for do conhecimento do órgão, onde a pessoa pode buscar. Porém, vamos supor que seja uma informação muito específica. Não pude entregar imediatamente, qual é o prazo? 20 dias, não pode ser superior. Porém, tem informações que precisam de mais prazo. Então, esse prazo poderá ser prorrogado por mais 10 dias. Agora, eu tenho que justificar. Tenho que avisar o requerente antes de findar os 20 dias. Então, vamos supor, fui lá no órgão, busquei uma informação, não pude obter imediatamente a informação. Eles vão me dar um protocolo, pedir para eu acompanhar onde buscar aquela informação, e se não forem eles que dão, onde eu posso buscar. 20 dias. Não foi possível me entregar em 20 dias a informação, eles têm que me comunicar, primeiro, a extensão do prazo por mais 10 dias. Eles têm que me falar qual foi o motivo, tá? E me falar esse novo prazo. Mas antes de findar os 20 dias, eu tenho que estar ciente antes dos 20 dias, tá? Isso aqui é bem interessante. Quando não for autorizado, o acesso pode se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazo e condições para sua interposição, porque houve uma negativa. Quando eu tenho uma negativa do acesso, eu tenho direito de requerer fazer um recurso solicitando a informação, tá? Então, a informação armazenada em formato digital será fornecida no formato digital, caso haja anuência do requerente. Então, tem informações que eles já não estão mais em papel. A manipulação do documento faz com que a integridade do documento seja perdida, né? Então, a pessoa não pode ficar manuseando constantemente. Então, já há uma digitalização dos documentos. E é entregue nessa forma, ou é entregue na forma de um documento autenticado e etc. Beleza? Ó, o fornecimento. Olha lá. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato
impressa, eletrônica ou qualquer outro tipo de acesso universal, serão informados aos requerentes por escrito o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a requerida informação. O serviço e busca da informação, de fornecimento da informação é gratuito, salvo se houver reprodução. E o órgão não pode obter lucro com isso. Os valores de reprodução são só para custear os materiais e os equipamentos, tá? E estará isento todo aquele que comprovar que o valor que está sendo cobrado dele traz prejuízo para o seu sustento. E aí, o que a banca faz, gente? A banca põe uma situação para induzir você a erro. Então, olha como está aqui. Estará isento todo aquele cuja situação não permita fazer sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Agora, vamos lá. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar a integridade, deverá ser oferecida cópia, consulta de cópia com certificação de que confere com o original. Para de ser Zé Povinho. Eu quero ver o original, não sei o quê. Meu, o órgão não tem motivo para esconder de você. Então, se o documento for muito antigo, causar danos à integridade, o manuseio dele vai ser entregue, vai ser oferecida uma cópia com certificação que esse confere com o original. Agora, vamos supor, na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar às suas expensas, ou seja, às suas custas, sob supervisão do servidor público, a reprodução desse material cuja integridade está prejudicada por outro meio. Porém, mesmo com supervisão, mesmo você pagando, se esse outro meio causar danos à integridade do documento, pode esquecer, eles não vão autorizar. Beleza? Então é melhor ficar com a certidão com autenticação, certificação que confere com o original. É melhor para você. É direito do requerente obter o inteiro teor da decisão da negativa de acesso por cópia ou certidão. E, claro, entrar com recurso. Ó, gente, essa aqui é uma questãozinha bem interessante. Eu queria que vocês fizessem, vou dar 2 minutinhos aqui. Vamos lá, galera. Alternativa A, alternativa D, vamos ver. Pessoal, para garantir a efetividade do acesso à informação pública, uma legislação sobre direito à informação deve observar um conjunto de padrões estabelecidos com base nos melhores critérios e práticas internacionais. Olha que loucura essa questão. Quais dos princípios abaixo caracteriza a lei? Acesso é regra e o sigilo é exceção. Tem que ter uma divulgação máxima.
Deve haver um motivo justificado para a consulta. Dispor sobre proteção, registro, vacinação e captura de animais. Participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático das instituições. E a informação passa por discricionariedade, ou seja, uma pessoa para determinar se você tem direito ou não. Não é bem assim. Então, a resposta é A. A gente vem falando desde lá do começo que o princípio que rege a lei de acesso à informação é exatamente de tornar público o que é de interesse público. Tirar aquilo que era valorizado e feito pela 11.111 de 2005, onde era o contrário. O sigilo era a regra e o acesso era a exceção, tá? Então, a gente também já viu que uma informação de interesse coletivo, geral ou público não tem que ter um motivo justificado para você requerer, tá? Você tem esse direito. A gente não falou de vacinação e captura de animais, falamos nada disso, tá? A forma como você acessa as informações, no caso municipais, não te dão o direito de decidir se aquilo está certo ou não. Você só obtém as informações no âmbito federal, municipal, estadual, né? Então, esse é o caso. E a informação não é assim. Hoje eu estou afim, eu vou entregar a informação que estão pedindo. Hoje eu não estou afim, não. Discricionariedade é você ter um poder de decidir quem tem direito ao acesso. A gente não tem isso na lei de acesso. Todos têm direito a informações, exceto aquelas que são sigilosas, que colocam em risco aí a sociedade ou o Estado. Tá bom? Vamos fazer mais uma aqui. Em conformidade com a Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, analisar a sentença abaixo. Documentos são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Essa é a primeira parte. Tratamento da informação é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, né, ou controle da informação. Aí ele está perguntando quais sentenças estão certas. Tudo está certo, a primeira e a segunda? Somente a primeira parte está correta e a segunda está errada? Somente a segunda está certa e a primeira está errada? Ou está totalmente errado? Vamos lembrar que eu preciso lembrar o que são as definições. Estão lá no artigo 4º. Depois, quando a gente for para casa, quando a gente acabar a aula, dá uma repassada no artigo 4º. Isso aqui está lá no artigo 4º. Outra coisa, toda vez que você fizer questões, marque os artigos que estão para você revisar. Então, lá no artigo 4º, aqui ele está falando que documentos são dados processados ou não. Vamos lembrar? Olha lá. Informação são dados processados ou não. Documento é a unidade de registro de informação. Então, o que ele faz? Ele pega a definição de uma coisa e põe na outra, e aí você é induzido a erro. Então, aqui no caso, documentos são dados processados ou não. Não, isso é informação. Então, a primeira parte da sentença está errada e a segunda está certinha. Olha lá, correta somente em sua segunda parte. Então, é bem interessante que vocês façam isso, esses exercícios, para vocês lembrarem como funciona. Olha lá, a gente acabou de falar o que é uma unidade de registro de informações. Uma unidade de registro de informações é um documento. Olha lá. Vamos lá. A Lei 12.527, que regula o acesso às informações no âmbito da administração pública, considera para seus efeitos os seguintes conceitos. 1. Unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou formato. A gente já viu que unidade de registro de informação é documento, tá? E a gente acabou de ver, por exemplo, o que é uma informação, né? Então, a gente viu que é tratamento, a gente viu tudo. Então, vamos lá. 2. Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Então, a gente está entre a C e a D.
integridade ou primariedade. 3. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida, modificada ou determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então, ou é um dos dois tá certo, e as duas têm. O 3 é autenticidade. Agora o 4. Ó como ele troca. Integridade na C vem em segundo e primariedade em quarto, e primariedade na D vem em segundo, integridade em quarto. Aqui você teria que saber essas duas, né? E aí, porque as duas finais são informação, as duas iniciais são documento, e a gente já sabe que é documento, tá? Então, vamos lá. 4. Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível e sem modificações. Então, vamos lá. Qual a resposta vocês dão? Está lá no artigo 4º também. Está me dando soluço. Paloma falou que é D. Resposta C, gente. Tá? Então, guardem. Essa questão é para revisão. Isso é muito legal, essa questão aqui. Aí vocês podem ver. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Os recursos. Quando que eu tenho direito a entrar com recurso? Quando eu tenho indeferido um pedido de acesso a informações. Eu tenho direito a saber qual é a negativa do acesso e poderei interpor recurso em 10 dias, a contar da ciência dessa negativa. O recurso, no primeiro caso, que é o que a gente chama de recurso administrativo, ele será dirigido à autoridade hierarquicamente superior que fez a decisão de indeferimento e que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Então, vamos lá. Eu fui em um determinado órgão, solicitei uma informação e tive uma negativa. Eu tenho direito a saber o teor da negativa e tenho 10 dias para entrar com recurso caso eu tenha interesse. A quem que eu endereço um recurso nesse primeiro momento? À autoridade hierarquicamente superior do órgão. Então, vamos supor, eu fui lá no SIC da Polícia Civil, da Corregedoria, Serviço de Informação do Cidadão, solicitei uma informação e me foi negado. Eu vou entrar com recurso para o superior hierárquico da Corregedoria, lá, quem responde, né, na Corregedoria. E aí é interessante, porque o recurso na Lei 12.527 é de um jeito, tá? Os prazos e processos são iguais no decreto e na lei federal, porém a quem eu endereço são diferentes. A gente, na aula que vem, a gente vai entrar exatamente nesse âmbito. E aí é um processo aí que a gente vai ficar aí uma meia hora trabalhando só recurso, porque é uma das coisas que mais cai. Então, eu vou dar um passão aqui e a gente volta na aula que vem. Negar o acesso. Vamos supor, eu vou lá no SIC, tive a negativa. Entro com recurso, endereço ao superior hierárquico. Eu tenho 10 dias para entrar e 5 dias para me responder. Se ele me responder indeferindo o meu pedido, eu tenho mais 10 dias para entrar com recurso. E a quem que eu endereço o recurso nesse caso? Controladoria Geral da União, que tem 5 dias para me responder. E o que eles fazem? O acesso da informação não classificada como sigilosa for negado, né? Então ele tem que verificar. A decisão da negativa, a informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior. Procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nessa lei não tiverem sido observados e estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nessa lei. Aí eu endereço à Controladoria Geral da União, que tem 5 dias para me responder. Olha lá. O recurso somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à autoridade hierarquicamente superior, como eu já falei lá no recurso administrativo, tá? E eles têm 5 dias para deliberar. Negado o acesso à informação, no caso aí, pela Controladoria Geral da União, eu posso, em 10 dias, entrar com um recurso
na comissão mista de reavaliação da informação, que tem 5 dias também para me responder. Essa comissão mista, ela é também composta por diferentes membros no âmbito federal e no âmbito municipal. Eu não estou me estendendo muito aqui, porque eu vou voltar desse ponto na aula que vem, tá? E aí eu vou explicar bastante coisa para vocês, tá? No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de o órgão da administração poderá recorrer ao ministro de Estado, que é uma das autoridades que estão dentro dessa comissão mista de reavaliação da informação, tá? Então, aqui, gente, o que a gente tem? Tem aqui um resuminho de como se dá a interposição de recurso dentro da Lei Federal 12.527. Então, vamos lá. Fui no SIC, fui no Serviço de Informação ao Cidadão, de qualquer órgão, por exemplo, aqui no âmbito da Lei Federal, fui lá na Receita Federal. Solicitei uma informação ao auditor lá na delegacia da Receita Federal e eles me negaram a informação, falou que eu não tinha direito. Eu, requerente da informação, tenho direito a saber o teor da negativa, tenho direito a interpor recurso, e eu vou, a partir dessa negativa da informação no SIC, né, requerente, interessado na informação, 10 dias para interpor recurso, e o requerido, que é o superior hierárquico do órgão que me negou a informação, tem que deferir ou indeferir em 5 dias. Superior hierárquico, tá? Não esquece. Negativa de informação. Então, se o superior hierárquico negou a minha informação, falou, o cara lá do SIC estava certo, você não tem direito à informação, e indeferir o seu pedido, eu tenho direito a 10 dias para entrar com recurso, e o requerido nessa segunda etapa do recurso é a Controladoria Geral da União, que tem 5 dias para deferir ou indeferir o recurso. E o que esse cara vai fazer? Ele vai entrar em contato com o órgão, vai verificar qual foi o motivo e tem 5 dias para realmente falar, você não tem o direito, não, você tem o direito. Se eles deferirem, eu vou embora para minha casa feliz e contente. Então, deferir é eles fazerem o que eu quero, indeferir é não fazer o que eu quero. Se eles indeferirem, o CGU indeferir o meu pedido, eu tenho direito a saber a negativa, né, o teor da negativa, tenho direito a entrar com um novo recurso, e nesse caso é 10 dias para interpor o recurso, igual, então todo o prazo de interposição são 110, para que eles respondam o meu recurso 5 dias sempre para deferir ou indeferir, e no caso, último instância do recurso, o requerido é a Comissão Mista de Reavaliação da Informação. Antes, no governo Dilma, ele era composto por 10 membros. Hoje, no governo Bolsonaro, com a junção dos ministérios, ele é composto por 9. Então, a gente vai ver na aula que vem quem são essas autoridades que compõem a Comissão Mista de Reavaliação da Informação. Tá? Aqui, tem uma questãozinha, conforme o disposto na Lei 12.527 de 2011, assinale a alternativa incorreta. Então, tem 3 corretas e 1 incorreta. No caso de indeferimento de acesso à informação ou as razões da negativa de acesso, deverá o interessado apresentar recurso no Ministério Público no prazo de 10 dias a contar de sua ciência. Falei de Ministério Público, gente? Vamos lá. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades referidos nessa lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter identificação do requerente e especificação da informação requerida. A gente viu que tem que conter uma identificação mínima. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Então, vamos lá. Última questão de hoje, para a gente poder repassar o conteúdo. Você tem que revisar tudo que você aprende em 24 horas, isso vai ser importante, e refazer esses exercícios aí, tirando as suas dúvidas, para que na próxima aula, quinta-feira, a gente consiga, saná-las.
Como eu disse, a gente tem aula quinta e na terça-feira que vem, tá bom? Então, fica aí recadinho para vocês. Então, qual é a incorreta? Eu já dei a letra, hein? Alternativa A, muito bem. Aí. Galera, tem mais uma aqui. No caso de indeferimento de acesso às informações ou as razões de negativo de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão. Vamos lá. No prazo de 10 dias úteis a contar da sua ciência, no prazo de 10 dias a contar da decisão, no prazo de 15 dias a contar da notificação, não notifica. Saiu lá um resultado, né? Você tem os dias para, com o seu protocolo, você verificar o que deu. E no prazo de 15 dias a contar da publicação na imprensa oficial. Bom, a gente já viu qual é o prazo e como funciona, né? Isso está lá no artigo 15. Muito bem. Prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Perfeito. Pessoal, eu vou deixar essa questão gigantesca para fazer em casa, tá? E a gente, a partir da próxima aula, a gente continua daqui, tá? Cuidado, peguem os prazos, marca, eles vão induzir você a erro, quando a gente fala lá do acesso à informação, né? Então, sempre que possível, a liberação da informação deve ser imediata, né? A entrega da informação deve ser imediata, não sendo possível imediato, 20 dias, não sendo possível entregar em 20 dias, pode prorrogar por mais 10, porém, tem que trocar, tem que informar o requerente antes da finalização dos 10 dias, né? Então, eles vão induzir vocês aí nessas pegadinhas. Então, façam essa questão, a gente vai partir daqui na próxima aula, beleza? Então, pessoal, um excelente dia para vocês, bons estudos, que vocês tenham aí uma prática de estudo bem interessante, que vocês consigam revisar. Por favor, façam simulado, façam muitas questões. Lá, se você for procurar LAI dentro do que concursos, você tem que procurar primeiro em legislação, disciplina, legislação federal e procurar pelo número da lei 12.527 de 2011. E aí você vai ver o quanto de questão tem lá. Quando a gente tem concurso na Polícia Civil, a gente cai também com o decreto 58052. Aí você tem que ir lá no decreto, na legislação estadual e procurar pelo decreto 58052. Tá bom? E, por exemplo, no âmbito dos recursos, no decreto 58052 muda um pouquinho, tá? Então, vocês vão ver como isso funciona, tá? Então, vamos lá. É isso. Um bom dia para vocês e qualquer coisa chama aqui. Tchau, gente.